Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Estamos começando o segundo trimestre do ano de 2024 e vamos agora para a lição de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso assunto do trimestre: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso comentarista do trimestre, Osiel Gomes. Veja, portanto, as lições abençoadas que temos nesse trimestre: o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, destino do cristão. Lição número 4, como se conduzir na caminhada. Número 5, os inimigos do cristão. Lição número 6, nossas armas espirituais. Lição número 7, o perigo da murmuração. Lição número 8, confessando e abandonando o pecado. Lição número 9, resistindo à tentação no caminho. Lição número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição número 11, a realidade bíblica do inferno. Lição número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E lição número 13, a cidade celestial. Vamos aqui para a nossa primeira lição, o início da caminhada. Então, bem no início desse vídeo, lembre logo de deixar o seu like, o seu curtir. E lembre também de compartilhar este vídeo com seus amigos, irmãos em Cristo, espalhando a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. O início da caminhada tem como texto áureo João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículos 1 a 8. O encontro de Nicodemos com Jesus. O novo nascimento poderia ser o subtítulo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe no sentido de líder. Ele era um dos líderes, um dos anciões do povo de Israel. Este homem foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Passemos agora à introdução do comentário. Neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. O primeiro tópico nos fala da caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Primeiro falaremos do caminho da vida natural, da vida humana, a vida física. Ela se inicia no momento de nosso nascimento. Essa vida material, humana, pode ser longa ou curta, mas ela nunca será eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. O nascimento,
marca o início e a morte, como bem sabemos, o final, e que pode acontecer a qualquer momento. Por isso, muitos têm apenas a infância, não têm adolescência, juventude, vida adulta e muito menos velhice, porque morrem em alguma dessas etapas. Esse é o tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando ele diz: o que é nascido da carne é carne. E a segunda vida que temos à nossa disposição é a vida com Cristo, a vida eterna. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito, ou seja, é uma vida além da própria vida. É uma vida que vai muito diferente da nossa vida natural. Nessa vida, há novos propósitos, novos pensamentos, novas esperanças. Afinal, nessa vida nos tornamos um filho de Deus ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida é o que Jesus se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. O segundo item nos fala de 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos então um relacionamento de pai e filho. Além dele, temos também o Filho de Deus, o próprio Jesus, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. Por nos amar, Ele nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora conosco o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. É disso que falamos no segundo tópico, o novo nascimento. Por que precisamos desse novo nascimento? Veja que no texto que lemos de João capítulo 3, no início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, a palavra homem, no grego anthropos, se destaca. Significa esta palavra que tem um uso genérico no texto. Seu sentido inclui todos os seres humanos. Então, quando lemos aqui homem, no capítulo 3 de João, não está se referindo apenas ao macho, mas envolve também a fêmea. Então, aqui homem quer dizer ser humano, humanidade. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. O segundo item nos fala que a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele também é chamado de fariseu neste relato, no sentido de que ele era um homem que pertencia à elite religiosa da sua época. Os fariseus, eles eram a nata, o grupo mais seleto da religiosidade judaica daquela época. Não era qualquer pessoa que podia fazer parte desse grupo. Precisava haver conhecimento da palavra, precisava haver realização de boas obras, a pessoa precisava ter uma boa fama diante das pessoas, da sociedade. Então não era qualquer pessoa que tinha o privilégio de fazer parte do grupo dos fariseus. O fato de Nicodemos ser um fariseu significa que ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, conhecia os ensinos da lei e dos profetas e conhecia a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não ofereceu o que a alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. E aí entramos no item 3, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo significa do céu,
É um nascimento que vem do céu, vem de cima. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a palavra, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, vem de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, ele pode estar se referindo à antiga lei, ao antigo pacto. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, que quer dizer espírito, vento, sopro. Ninguém pode vê-lo nascer, nem sabe para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, ou seja, do grego genao, ser nascido. Essa regeneração é como obra do Espírito Santo, que transforma as pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, é um mistério da fé. O terceiro tópico vem nos falando sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, a palavra, a expressão Novo Testamento, ela se refere também aos livros que vão de Mateus a Apocalipse. Porém, nesse contexto aqui, Novo Testamento é uma nova aliança, um novo pacto, é um novo concerto que Deus faz com os homens. O conceito de Novo Testamento como escritura, claro, é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância. A palavra aqui é traduzida na versão dos 70, na Septuaginta, da palavra grega diateké, de acordo com Jeremias 31:31. Tem o sentido de ordenação, dispensação, ou seja, uma economia da salvação. Como assim economia da salvação? A salvação ela é vista como uma mercadoria que precisa ser entregue às pessoas. Já a palavra testamento vem do latim, do termo testamentum. Ele traz essa mesma força descritiva do termo diateque, ou seja, o ensino. Não é simplesmente testamento no sentido de recomendações que alguém deixou, de um falecido que foi deixado. Não, é muito mais do que isso. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. O tema principal do Novo Testamento, qual é ele? O tema central é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens que são apresentados na Bíblia, porém Jesus supera todos eles. Tudo nas Sagradas Escrituras gira em torno de Jesus. Porém, todos esses personagens só ganham relevância quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Ou seja, esses personagens da Bíblia, como José, Moisés, Josué e tantos outros, eles são como tipos, ou sombras, ou símbolos do próprio Cristo, do próprio Messias. É como se Jesus reunisse em si mesmo todos esses personagens, todas as qualidades que nós encontramos destacadas neles. Tudo nas Escrituras se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. O terceiro item nos fala sobre a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. Vale destacar que os livros
do Novo Testamento, eles foram escritos num período de cerca de 50 anos, no máximo. Da época de Jesus, da sua morte, ressurreição e ascensão, até o final do primeiro século. Veja então que, nesse curto intervalo de menos de um século, todos estes livros que nós temos no Novo Testamento já haviam sido escritos por pessoas que conviveram com Jesus ou que conviveram com os apóstolos de Jesus. Dessa forma, os ensinos que ali estão, eles foram extraídos diretamente da fonte. Isso reforça a credibilidade e a confiança daquilo que está no Novo Testamento. Veja que no Antigo Testamento, nos livros que vão de Gênesis a Malaquias, nós temos a promessa. E no Novo Testamento, nós temos o cumprimento dessa promessa. O Antigo Testamento está dizendo, o Messias virá. E o Novo Testamento diz, o Messias veio. Nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Concluindo a lição, a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Aqui está, portanto, um resumo da nossa primeira lição da revista CPAD, Classe de Adultos, e com certeza na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.